Animais peçonhentos. Trabalho solicitado pela orientadora Nancy da Silva Teixeira Junqueira no componente curricular de Primeiros Socorros, da Universidade de Caxias do Sul. Produzido pelas alunas Fernanda Brunhar, Ingrid dos Santos da Silva, Letícia de Cássia Bressan, Marina Grande e Priscila da Silva Gasque. Nosso projeto tem o objetivo de alertar a comunidade em relação a primeiros socorros, na realização de algumas medidas preventivas ou a pessoas que tiveram contato com animais peçonhentos, apresentando manobras que possam diminuir o processo infeccioso e orientá-los. Devemos ter cuidado com animais peçonhentos nas áreas de quadras e acessos a essas quadras, tanto na rua quanto dentro de locais fechados. Evitar andar descalço, não colocar as mãos em frestas ou buracos e ficar atento e sempre examinar os locais antes de pisar ou entrar neles. Animais peçonhentos e animais venenosos. Os animais peçonhentos são aqueles que possuem glândulas de veneno que se comunicam com dentes ocos, ferrões, aguilhões, por onde o veneno passa ativamente, que são, no caso, as cobras, as aranhas, os escorpiões, as abelhas e as arraias. Os animais venenosos são aqueles que produzem o veneno, mas não possuem um aparelho inoculador, dentes ou ferrões. Esse envenenamento pode ser por contato passivo, que é no caso a taturana, por compressão, que é o sapo, ou pela ingestão, que seria comer um peixe, que como exemplo seria o baiacu. A maioria das aranhas não representa um perigo para as pessoas ou animais. Elas alimentam-se principalmente de insetos. As aranhas que apresentam interesse médico são a armadeira. De acordo com o Guinness, a aranha armadeira é considerada a mais perigosa do mundo. É capaz de injetar uma neurotoxina 20 vezes mais mortal que a viúva negra. Caso entre na corrente sanguínea, os sintomas do envenenamento incluem perda de controle muscular, levando a problemas respiratórios que podem resultar em paralisia respiratória completa. A aranha marrom, sua picada é extremamente dolorosa e necrosante, e se não for tratada rapidamente, pode trazer problemas irreversíveis. Nos casos mais graves, a área ao redor da picada começa a necrosar e vira uma ferida aberta, podendo levar meses para a pele ser curada. A aranha caranguejeira, apesar de sua espécie bastante agressiva, seu veneno não é mortal para os humanos, porém ela possui uma mordida bastante dolorida, e os pelos de suas pernas e abdômen, quando entram em contato com a pele humana, podem gerar lesões, coceiras e irritações. Os primeiros socorros que devemos fazer é sempre lavar o local da picada e procurar manter a vítima deitada ou sentada para não favorecer a circulação do veneno. Lembre-se, leve a vítima ao serviço de saúde mais próximo. Existem também os soros antivenenos, que estão disponíveis para todos os municípios do Rio Grande do Sul, nos principais hospitais e unidades de atendimento de urgência. Existem cerca de 20.000 diferentes espécies de abelhas espalhadas por todos os continentes, exceto o Antártico. Dentre elas, temos a abelha africana, que são as mais agressivas, a abelha mirim, que é um pouco mais mansa, a abelha europeia. As abelhas são muito importantes para o nosso ecossistema, e o ataque das abelhas é uma forma de defesa delas, e ao picarem, elas perdem o seu ferrão, morrendo logo em seguida. Mas como possui músculos próprios, o ferrão continua a injetar o veneno mesmo após a separação do resto do corpo. No caso de poucas picadas, o quadro clínico pode variar de uma inflamação local com dor aguda, vermelhidão, até mesmo uma forte reação alérgica. No caso de múltiplas picadas, pode ocorrer também uma manifestação tóxica mais graves, com sintomas como mal-estar, formigamento, inchaço dos lábios e língua, dificuldade para respirar, podendo ser fatal algumas vezes. Nesses casos mais graves,
deve-se ir ao hospital imediatamente. Se os sintomas forem mais leves, você deve retirar o ferrão com um objeto de ponta arredondada, como uma espátula ou até mesmo um cartão de crédito, por exemplo, mas nunca se deve usar pinças, pois elas podem espremer o saco de veneno do ferrão e piorar os sintomas. Depois de remover o ferrão, aplicar compressas frias para aliviar a dor e também, se possível, deixar a área afetada mais elevada. Para prevenir esses ataques, a gente sabe que as abelhas não gostam de barulhos, perfumes fortes, cores intensas, cores vivas. Isso as irritam e as levam a atacar. E é sempre bom lembrar que as abelhas são criaturas sociais e apenas picam os seres humanos para proteger as suas colmeias em forma de defesa. Então, não mexa com elas e elas não mexerão com você. Sobre os escorpiões, podemos dizer que a espécie mais comum no Rio Grande do Sul é o escorpião preto. O escorpião manchado não é tão comum, mas também é encontrado aqui. Existe também o escorpião amarelo, que é pouco comum no nosso estado. Nos casos de picadas de escorpião, os primeiros socorros são lavar o local da picada com água, manter o local da picada elevado, beber bastante água, não cortar, furar ou apertar o local da picada e ir o mais rápido possível a um pronto-socorro. Os sintomas normalmente são vermelhidão, inchaço e dor local. Alguns casos podem ser mais graves, podendo apresentar vômitos, dor de cabeça, espasmos musculares, queda de pressão. Sempre que possível, é muito importante levar o escorpião que picou ao pronto-socorro para identificar se ele é venenoso ou não. Lembrando que existem cerca de 30 espécies diferentes de escorpião no Brasil. Então, se possível, fazer a capturação do animal, do bicho peçonhento, tendo todos os cuidados, é claro, e levar ao pronto-socorro para eles identificarem qual o melhor tratamento para a pessoa. A lagarta, também conhecida como taturana ou bicho peludo, é uma das fases do ciclo biológico de mariposas e borboletas. Os acidentes provocados pelas lagartas são chamados popularmente de queimaduras. As lagartas do gênero Lonomia são as que têm maior relevância para a saúde pública, pois podem ocasionar acidentes graves ou até mesmo mortes pela inoculação do veneno no organismo, que se dá por meio do contato de cerdas urticantes com a pele. Duas espécies de lagartas que mais causam acidentes no Brasil são as lagartas cabeludas, que geralmente são solitárias e não são agressivas, elas têm de 1 a 8 centímetros de comprimento, e as lagartas espinhudas, que vivem em grupos, possuem cerdas urticantes em forma de espinhos. É importante ressaltar que o Brasil é o único país produtor do soro antilonômico específico para o tratamento dos envenenamentos moderados e graves causados por essas lagartas. Normalmente, os acidentes com lagartas ocorrem quando o indivíduo toca o animal, geralmente em tronco de árvores ou ao manusear vegetação. O contato com as cerdas pontiagudas faz com que o veneno contido nos espinhos seja injetado na pessoa. A dor, na maioria dos casos, é violenta, irradiando-se do local da queimadura para outras regiões do corpo. O tratamento para esse tipo de contato com as lagartas depende muito da espécie. Os sintomas podem ser tratados para esse tipo de contato com as lagartas depende muito da espécie. Os sintomas podem ser tratados com medidas para alívio da dor, como compressas frias ou geladas. No caso de suspeita de acidente com lonomia, o paciente deve ser levado ao serviço de saúde mais próximo para que o profissional de saúde avalie a necessidade de administração do soro antilonômico. A prevenção de acidentes com lagarta se dá no cuidado ao coletar frutas no pomar, ao realizar atividades de jardinagem ou em qualquer outra em ambientes silvestres. Observar bem o local, troncos, folhas, gravetos antes de manuseá-los, fazendo sempre o uso de luvas para evitar o acidente. No caso de acidente, é aconselhável lavar o local da picada com água fria ou gelada e sabão.
Também levar o indivíduo imediatamente ao serviço de saúde mais próximo para que possa receber o tratamento em tempo oportuno. A identificação da lagarta causadora do acidente pode ajudar no diagnóstico, portanto, se for possível, é recomendado levar a causadora ao serviço de saúde. Atualizar-se regularmente junto à Secretaria Estadual de Saúde para saber quais pontos de tratamento com o soro específico na sua região. As 4 espécies de serpente que são de interesse toxicológico dos profissionais da saúde são as Boltrops, Crotalus, Lachesis e Micrurus. As jararacas do gênero Boltrops são encontradas em todo o país e têm taxa de mortalidade de 7% dos casos. Medem em média 1 metro de comprimento, são marrons esverdeadas com desenhos de um V invertido escuro. Sua picada causa dor e sangramento no local e na boca, além de inchaço e necrose que podem comprometer o membro atingido, ou em casos mais graves, insuficiência renal e hemorragias intracranianas. As cascavéis do gênero Crotalus são encontradas em regiões secas e medem cerca de 1 metro de comprimento, de cor castanho claro, com desenhos em losango, e na cauda possuem um guizo bem característico da espécie. A picada tem ação sistêmica, causando formigamento no local, sonolência e visão turva ou dupla, seguido de coma e morte. As surucucu, do gênero Lachesis, são encontradas nas regiões amazônica e na Mata Atlântica. É a maior serpente da América Latina, podendo chegar a 4 metros de comprimento, de cor amarelo alaranjado, com manchas escuras em forma de losangos, tem a picada com grande dano tecidual, ação hemorrágica e neurotóxica, além da síndrome vasovagal e, em alguns casos, a coagulação intravascular disseminada. A coral verdadeira, do gênero Micrurus, se caracteriza por seus anéis pretos, brancos e vermelhos, e habita regiões próximas a litorais, e medem cerca de 70 a 80 centímetros de comprimento. Sua picada não causa alteração importante no local, apenas visão turva ou dupla, midríase, tonturas e dores abdominais. Os primeiros socorros em caso de picadas de serpentes são lavar o local do acidente apenas com água e sabão ou soro fisiológico. Manter o paciente calmo e deitado para que o veneno não se espalhe tão rápido e mantê-lo hidratado com pequenos goles de água. E não deve-se, em hipótese alguma, fazer torniquete ou garoteamento no local ou cortar a ferida. Nem tentar fazer sucção do veneno, nem colocar pó de café, folhas ou outros contaminantes. E também não pode dar medicamentos à vítima. As prevenções para picadas de serpentes são andar em locais com incidência de cobras com calçados de cano alto, cuidado ao mexer em aglomerado de folhas ou galhos, vedar rachaduras de muro ou paredes, e não deixar os calçados para fora das casas ou das barracas. No Rio Grande do Sul, foi criado o Centro de Informação Toxicológica do Rio Grande do Sul em agosto de 1976, com uma proposta de prestar assessoria e orientação frente à ocorrência de acidentes tóxicos no Rio Grande do Sul. Para mais informações, podemos acessar o site, que é www.cit.rs.gov.br. Também podemos fazer o download gratuito via Google Play ou do App Store de animais peçonhentos do Rio Grande do Sul. Em caso de intoxicação, podemos ligar também no 0800 721 3000, com plantão 24 horas. O Centro de Informações Toxicológicas promove ações em feiras com exposições de animais peçonhentos e presta orientações e informações específicas à comunidade em relação à prevenção e primeiros socorros, para minimizar o efeito de qualquer exposição ao agente tóxico e até o atendimento de um profissional de saúde. Também orienta em seu site para comunidades que sofrem com alagamentos, desabamentos e outros fatores ambientais, onde o risco é maior de aparecimento de espécies de animais peçonhentos.
Para auxiliar na identificação desses animais e na rápida localização de soros antivenenos disponíveis, o Centro de Informação Toxicológica do Rio Grande do Sul, do Governo do Estado e o Programa Telesaúde do Ministério da Saúde estão disponibilizando gratuitamente um aplicativo para dispositivos móveis, no qual orienta a comunidade em 4 abas principais, que são os pontos de acessos de soro mais próximo, os principais animais peçonhentos, informações e chamada de urgência ligando para a CIT. Nesse gráfico, podemos visualizar os ataques que ocorreram no ano de 2017 envolvendo os animais peçonhentos. Portanto, sempre que houver algum contato, você pode entrar em contato com o CIT e sempre procure o pronto-socorro mais próximo. Esperamos que tenhamos ajudado a todos e fica aqui nossas orientações.